8 erros de arbitragem que mudaram a história da Champions. Bora lá! Só uma decisão errada de um árbitro pode mudar toda a história de uma Champions. Então nesse vídeo vamos ver 8 erros de arbitragem que mudaram completamente o rumo de uma partida e consequentemente de uma temporada inteira. Vamos lá, curiosamente eu não parei pra ver esse vídeo ainda, mas eu tô ligado que tem um vídeo do Storable Football, aquele mesmo canal que fez o iceberg do futebol do Campeonato Brasileiro. Ele fez, tipo, contestando todas as últimas Champions League, apontando sempre pelo menos um erro de arbitragem grave em literalmente todos os campeões de Champions League recentemente. Começando com essa, que aconteceu na grande final. Vem Toni Kroos, pé direito nela, venenosa, veio, desviou, olha o Sérgio Ramos, gol! De longe parece um gol normal, mas quando se vê o replay fica claro. O Sérgio Ramos estava impedido, mas não tinha VAR para conferir. O VAR só ia aparecer 2 anos depois, então o gol do Real foi validado, o que mudou completamente o destino daquela Champions. Porque depois o Atlético de Madrid empatou, mas no final o Real Madrid venceu nos pênaltis. Se o gol do Sérgio Ramos tivesse sido anulado, o Atlético teria vencido e teria sido campeão. Talvez, né? Campeão europeu pela primeira vez na história. Um gol muda tudo. Mas esse foi só o primeiro erro de arbitragem. Nesse vídeo vamos ver erros ainda mais absurdos que mudaram a história da Champions League. O terceiro ali eu já sei qual é. Mas agora vamos para um erro de arbitragem que acabou mandando um time direto para a final. Na semifinal de 2005, o Liverpool encarou o Chelsea, treinado pelo Mourinho, onde o primeiro jogo... Cara, essa logo antiga do Chelsea era muito feia. Tinha grandes chances de se classificar. Tô aqui no SofaScore e olha a força desse time do Chelsea. Drogba, Makelele, Lampard... Esse time era muito forte, mano. Eu era fã pra caralho desse Gudjohnsen, tá? Eu gostava muito do Gudjohnsen. Peter Cech, Terry e ainda tinha o Robin no banco, mas mesmo com um timaço, logo nos primeiros minutos... Gerrard, Milan Balas might get there before Cech. Is that a penalty? Luis Garcia's in there. Does that cross the line? The Liverpool fans think it has goal. What a start by Liverpool. O Liverpool saiu na frente, mas ninguém tinha certeza se a bola tinha realmente cruzado a linha ou não. Mesmo assim, por só 1 a 0, o Liverpool acabou se classificando para a final e eventualmente conquistando o título. Mas anos depois, a emissora de TV inglesa Sky Sports criou um VAR virtual, usando todas as câmeras que tinha naquele jogo para analisar o lance. O resultado? A bola não cruzou a linha. O único gol do jogo e a eliminação do Chelsea veio de um gol que não existiu. Se existisse o VAR, talvez a gente nunca veria essa imagem. Mas essa não seria a última vez que o Chelsea seria eliminado por erros de arbitragem. Na verdade, aquele gol fantasma não foi nem o jogo mais polêmico que disputaram. 4 anos depois, o Chelsea apareceu de novo numa semifinal, dessa vez contra o Barcelona de Pep Guardiola. Mesmo que o Barcelona fosse forte, o Chelsea tinha grandes chances de classificar, tanto que no primeiro jogo no Camp Nou, seguraram o empate em 0 a 0. Ainda por cima, nos primeiros minutos da volta... Essa partida é a segunda pior arbitragem da história do futebol mundial. Teve que criar uma conta nova, caraca, Peter. Por isso que eu achei estranho, mano. Vocês seguindo o canal de novo. Pra mim, a pior arbitragem da história do futebol mundial foi aquele Corinthians e Boca Juniors lá nas oitavas de final da Libertadores de 2013. Essa é a segunda pior. Ai, Moreno, é porque você é corintiano. Não, é porque, pra mim, lá os erros foram mais graves e mais absurdos. Saiu na frente. O caminho pra final parecia traçado por Chelsea, até que aconteceu a primeira polêmica. Good play by Malouda, who goes down. Yeah, he's impeded him. He's given the free kick to Chelsea. A falta em si aconteceu dentro da área, mas ao invés de dar um pênalti, ele deu a falta fora da área. Meu mas só 3 Deus! minutos depois, teve um pênalti ainda mais claro. Isso aí pra mim não é não. Abidal colocou a perna na frente do Drogba. Todo torcedor do Chelsea esperava o pênalti ser Eu não achei pênalti marcado, mas o árbitro não deu. Só que se tu acha que esses pênaltis não foram tão claros assim... Só que eu sei que tem os outros. No tempo aconteceu isso. Esse é indefensável.
A bola bateu na mão do Piquet. Esse é mudando a indefensável. trajetória dela. Mais um pênalti claro, que dava pra ver até pela câmera da transmissão, mas o árbitro não deu. Outro erro de arbitragem que impediu o Chelsea de ampliar a vantagem. Marcar outro gol era crucial por causa da regra dos gols fora. Se o Barcelona fizesse só um, se classificariam. Até que nos acréscimos, Messi passa para Iniesta, que de primeira chuta no ângulo, empatando o jogo. Mas mais que isso, fazendo o seu gol fora de casa. Nessa hora, todos aqueles erros de arbitragem pesaram muito, mas ainda não tinha acabado. A própria cara do Piquet diz tudo, Rosberg. Lampard bate o escanteio, sobe a defesa, tem rebote, estão pedindo pênalti, o Ballack vai pra cima do árbitro. No último minuto, a bola foi chutada e bateu no braço de Eto'o. Mais um pênalti claro, só que outra vez o árbitro não deu. Com isso, pela regra do gol fora... Mano, esse é complicado. Esse é complicado. Porque, cadê? Ó... Olha onde bate a bola. O ombro pode, Matheus. Ombro pode. Esse eu entendo a reclamação, mas eu não consigo ver um erro grave. Só que pela regra de hoje ele estica o braço pra cima e aí por consequência seria pênalti. Só que nessa época eu não lembro como era a análise, a recomendação para toques de mão, tá ligado? Mas pela regra de hoje era para ter sido marcado a pênalti, porque ele tá esticando o braço numa posição não natural e ampliando o alcance do corpo, mesmo ela batendo no tronco e no braço ao mesmo tempo. No braço de Eto'o, mais um pênalti claro, só que outra vez o árbitro não deu. Com isso, pela regra do gol fora, o Barcelona se classificou. Os jogadores do Chelsea ficaram furiosos, especialmente o Drogba. Se existisse o VAR, o Barcelona não teria sido campeão naquele ano e nunca teria conquistado aqueles lendários 6 títulos em 2009. E a gente ainda vai ver outros 5 erros gigantes de arbitragem. Mas se tu curte futebol, eu recomendo demais o SofaScore. O próximo eu sei qual é, Borussia Dortmund contra o Málaga. Estatística de todos os jogadores. Só pela foto ali do brasileiro, eu sempre esqueço o nome dele. Mas é um brasileiro naquela foto. Assim tu pode saber em tempo real qual que é o melhor jogador do teu time em cada competição. Além disso, ele quase nem ocupa espaço no teu celular. Então eu vou deixar o link para tu baixar totalmente grátis aqui na descrição. Sem contar o fato, e isso não estou falando isso pra dar propaganda pro SofaScore de graça, tá? Eu queria estar sendo pago pra falar bem do SofaScore porque eles realmente merecem, mas eu gostaria de ganhar graninha, né? Mas o SofaScore, além de acompanhar futebol, acompanha mais 20 esportes diferentes, tá? E eu, que sou um obcecado por futebol americano principalmente e curto basquete, eu também tenho as minhas notificações ativadas para vários atletas desses dois esportes e para alguns times, né? Então, no SofaScore eu consigo acompanhar múltiplos esportes ao mesmo tempo do meu interesse. Agora, saindo da Champions de 2009, vamos para 2013, quando um árbitro ajudou o Borussia Dortmund a se classificar para a semifinal. Literalmente. Na temporada 2012-13, o Dortmund, com um time muito forte, enfrentou a Zebra Málaga. O Dortmund era uma potência. Zebra não, vamos com calma. O Málaga tinha muito investimento estrangeiro naquela época, muito investimento, o elenco era muito forte, só que depois dessa eliminação começou a rolar brigas entre o dono do time e a própria torcida, ele meio que se revoltou, parou de gastar dinheiro e o Málaga se afundou. Hoje, se eu não me engano, está na 3ª divisão do Campeonato Espanhol. Mas o Málaga conseguiu segurar o empate no primeiro jogo. Então os dois times chegaram no segundo jogo com chance de vencer. E foi aí que aconteceu a maior polêmica. O Málaga jogou muito. Marcaram o primeiro gol, o Dortmund empatou e o Málaga marcou outro. Até que aos 90+1, o Dortmund empatou. Mas pela regra do gol fora, com 2-2 no placar, quem se classificava era o Málaga. Mas só 2 minutos depois... Felipe Santana, eu acho. O Dortmund marcou no último minuto, garantindo sua vaga na semifinal. Mas olhando mais de perto, a gente vê que o cara que fez o gol estava impedido.
De acordo com a regra do impedimento, tem que ter 2 jogadores adversários atrás da linha da bola. Nesse caso, só tinha um. Então o gol deveria ter sido anulado. Consequentemente, o Málaga se classificaria. Ou seja, aquela final de Bayern contra Dortmund poderia nunca ter acontecido. Mas assim, o Málaga também fez um gol que o Bandeirinha não marcou. Então ficaram quites. Agora, enquanto o Dortmund acabou beneficiado pela arbitragem, o Bayern de Munique sofreu. Na semifinal de 2017, esse jogo. eles enfrentaram o Real Madrid num jogo gigantesco. Esse era o Bayern de Ancelotti, que tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. Então os dois times se Esse jogo é na feio. partida no Santiago Bernabéu, onde o Bayern empatou, levando o jogo para prorrogação. Até que isso aconteceu. Nesse show de cobertura, levantamento, Cristiano, condição é boa, condição é boa! Pela câmera de transmissão parecia um gol válido, mas olhando mais de perto, ele estava claramente impedido. O gol que colocou o Real Madrid na frente do placar deveria ter sido anulado. Verdade. Um gol altera toda a estratégia de um time. Então, Mas dá pra entender o erro do jogador Bandeira, porque, tipo, eu lembro desse lance. Tipo, é um erro feio? É um erro feio. O negócio é que o cruzamento vem muito de trás, não vem um cruzamento lateral. E ao mesmo tempo que o Cristiano Ronaldo dá um passo pra trás, eu acho que é o Coman aqui, dá um passo pra frente, tá ligado? O que dificulta o gol que colocou o Real Madrid na frente do placar tempo de visão deveria ter sido do anulado. Bandeira. Um gol altera toda a estratégia de um time. Então se aquele gol tivesse sido anulado, tudo poderia ser diferente. É como o efeito borboleta, uma coisa leva a outra. Sim. Depois o Asensio ampliou a vantagem, até que outro momento polêmico aconteceu. Marcelo de novo, Marcelo vai pintar o golaço, Marcelo rolou! Quando o Marcelo passou a bola pro Cristiano, ele estava impedido de novo. Mais um gol que deveria ter sido anulado. Se existisse o VAR, o desfecho daquela Champions poderia ter sido bem diferente. Agora o próximo erro de arbitragem da lista foi Esse foi feio. contra o Bayern. Dessa vez mais recentemente, na semifinal da Champions 2023-24. Era Real Madrid contra o Bayern de Munique, num jogo decisivo no Santiago Bernabéu, onde depois de empate no jogo da ida, quem vencesse garantiria a vaga na final. Então foi um jogo super intenso, onde depois do Bayern abrir o placar, o Real virou para 2-1. O Bayern estava sendo eliminado, até que no último segundo... Tome de bola alçada! Toque de cabeça! Esse é um dos erros muito absurdos. Tem lance de impedimento. O árbitro apitou antes da jogada terminar, anulando o gol de Delite. O bandeirinha levantou a bandeira cedo demais. Então se não tivesse realmente impedido, esse poderia ser um dos maiores erros da história da Champions. Olha, ele já tinha parado, né? Agora... Acho que ele parou indevidamente o lance, tá? No replay ficou claro, não tinha impedimento. O Bayern poderia ter empatado, o que poderia mudar completamente aquela temporada. Lembrando, nesse caso específico aqui, o erro é muito maior do Bandeira do que do árbitro de campo, tá? Porque a recomendação da FIFA diz que o auxiliar, o bandeirinha, só levanta a bandeira quando ele tiver certeza que o impedimento é claro e sem dúvida alguma. Se o lance é duvidoso, se o lance é considerado de uma proximidade pequena, é obrigação do bandeira esperar o fim do ataque para aí sim levantar a bandeirinha, certo? A partir do momento que o juiz olha para o bandeira levanta na hora do lançamento, ele vai pensar, ok, o impedimento é claro, então vou apitar. Mas e tu acha que o Bayern foi injustiçado na Champions? Talvez tenha sido um troco pelo que aconteceu em 2010. Nas oitavas de final de 2010, o Bayern enfrentou a Fiorentina, que estava absolutamente determinada a passar de fase. Tanto que no primeiro jogo dificultaram muito pro Bayern. Na Alemanha, depois de sair atrás do placar, e empataram no segundo jogo e finalmente a Fiorentina tá voltando a ser relevante na Itália, né? Tempo, isso aconteceu. Sinistro, Robben, zona tiro, Robben, arriva Olic, gol, e non c'è fuori gioco, il gol del Bayern. O Bayern marcou, mas os jogadores da Fiorentina reclamaram muito. Meu mano Gilardino, velho. No replay. Ele não tava só um pouco impedido. Tava muito impedido. Mesmo assim, o gol foi validado. E isso acabou mudando completamente a história daquela Champions. Porque no segundo jogo, a Fiorentina venceu por 3-2.
Ou seja, o placar agregado ficou empatado em 4-4 e pela regra dos gols fora, o Bayern se classificou. Que graças a Deus não existe mais, né? Até a final. Ou seja, se aquele gol tivesse Graças a Deus o gol fora não existe mais. O placar agregado deveria ter ficado em 4-3 para a Fiorentina. Exato. E o Bayern eliminado. A gente nunca ia saber qual time chegaria na final daquele ano. Mas quando se fala em erros de arbitragem, a primeira coisa que muitos pensam é nesse jogo. Levantamento de bola pro Suárez. Pênalti! Como tu com certeza se lembra, em 2017 o PSG derrotou o Barcelona por 4-0 no jogo das oitavas. Então o Barcelona tinha um desafio gigante pela frente. E também um baita desafio pro árbitro Deniz Aytekin arbitrar essa partida na frente de 90 mil torcedores. Aí o Barcelona foi com força total. Marcou o Iniesta, depois Kurzawa fez um gol contra. Até que veio a primeira polêmica. Deu o tapa, Neymar! E... Neymar caiu na área, com muita gente dizendo que não foi pênalti. Mas o Meunier realmente colocou a cabeça na frente. Isso é pênalti pra caralho, tá? Isso é pênalti, não é pouco, é pênalti pra caralho. Do Neymar. Então o Barcelona fez 3-0. Mas logo o Paris conseguiu marcar o seu e também teve a chance de fazer mais um. Vai pintar o gol da vaga de Maria! O Di Maria perdeu o gol, mas o Mascherano o atingiu por trás. Mesmo que ele já tivesse chutado, segundo as regras, qualquer toque é falta. Mas o árbitro... Mesmo que o cara já tinha chutado, o contato acontece antes da bola sair do campo, então por consequência tem que ser marcada a falta. Isso é um erro. Não deu. Até que Neymar marcou o quarto gol e nos acréscimos... Levantamento de bola pro Suárez! Pênalti! De longe realmente parece um pênalti, mas com o replay dá pra ver que o Suárez simulou. Mas o Marquinhos... Vamos lá. Isso aqui não foi pênalti, certo? O Marquinhos... isso aqui definitivamente não foi pênalti. Só que o Marquinhos garoteou. Faltou experiência para o Marquinhos. Porque ele leva o braço na altura do rosto do Suárez e ainda dobrado o braço, dando a sensação de cotovelada, e o Suárez com a experiência soube cavar o pênalti. Não tinha VAR pra checar. Viu o braço dele dobrado? Confirmou o pênalti. Isso mudou completamente o rumo do jogo, porque depois de converter penalidade, o Barcelona fez o sexto, selando a eliminação do Paris. Se aquele pênalti do Suárez tivesse sido anulado e o do Di Maria marcado, o placar agregado poderia ter terminado em 6-5 pro Paris, e não 6-5 pro Barcelona. A histórica virada teria sido só uma tentativa frustrada. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Bom vídeo, pô, bom vídeo, bom vídeo. O negócio é que, tipo, velho... O que eu gosto de falar é que quando eu vou falar de arbitragem, tá? Principalmente quando eu vou falar de arbitragem, eu não sou nem um pouco clubista. Obviamente eu tenho os meus times favoritos, obviamente eu tenho os meus campeonatos favoritos, os meus jogadores favoritos, mas se é pra falar da regra, não importa se vai, por exemplo, favorecer ou se vai prejudicar o Corinthians. Então, não é à toa que eu fiquei do lado dos torcedores gremistas no Brasileirão de 2023, por exemplo, naquele 4-4 que rolou na Neoquímica, tá ligado? Eu sou zero clubista quando é pra falar de regra do esporte. Mas um bom vídeo, bom compilado. Teve algumas paradas aqui que eu não lembrava, inclusive... Esse da Fiorentina contra o Bayern de Munique eu não lembrava, mas todos os outros basicamente tá bem presente na minha memória, tá? Enfim, povo, obrigado pela companhia mais uma vez nesse react. Até a próxima e eu fui, tchau.